Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Rafa e sejam bem-vindos a um vídeo que mostra algumas teorias erradas de FNAF e por que elas estão erradas. Nesse vídeo eu tô focando mais em teorias que foram criadas antes dos jogos serem lançados. Eu tive essa ideia porque além de informar vocês sobre os pensamentos antigos da comunidade, algo que na minha opinião é sempre interessante e divertido, também tô informando vocês sobre por que essas teorias foram provadas erradas, para que vocês não acreditem nessas teorias. Sem mais enrolação, bora pras teorias. A primeira teoria vem do primeiro teaser de Five Nights at Freddy's 3. O primeiro teaser de FNAF 3 foi uma imagem mostrando bem pouco a face de um animatrônico, e do lado tinha a frase, "Eu ainda estou aqui". Muitos acreditavam que esse animatrônico era o Golden Freddy / Fredbear, em alguns casos mais raros acreditavam que era o Foxy, porque quando você clareava a imagem, devido à falta de visibilidade da face do animatrônico, diziam que ele tinha dentes afiados, e realmente parecia que ele tinha. Quando o teaser onde o nome era "O que podemos usar" apareceu, aquele teaser com a caixa, clareando você podia ver o mesmo animatrônico do lado direito, onde mesmo assim continuaram pensando que era o Golden Freddy. No entanto, com o lançamento do trailer, todos perceberam que o animatrônico que para alguns era Golden Freddy ou Foxy, era na verdade um Bonnie. E vamos ser sinceros, não tinha como saber exatamente se era um Bonnie ou não, porque em nenhum teaser as orelhas foram mostradas. A próxima teoria também vem de FNAF 3, e dessa eu creio que muitos de vocês devem lembrar. Na época em que o corpo do Springtrap tinha sido revelado, havia uma teoria que dizia que o Springtrap era uma fusão de todos os animatrônicos clássicos, Freddy, Bonnie, Chica e Foxy. Eu não sei exatamente qual é a origem dessa teoria ou as provas usadas, mas creio que disseram isso porque no modelo tinha sim algumas similaridades aos modelos dos animatrônicos clássicos, e também devido ao teaser "O que podemos usar", porque nesse teaser havia uma caixa com partes de vários animatrônicos, e isso poderia significar que usaram partes deles para fazer um animatrônico para atração de terror. Obviamente, quando o jogo lançou, vimos que isso era uma teoria errada, porque o Phone Guy menciona um traje chamado Spring Bonnie, e vemos num jogo um animatrônico que é um Bonnie chamado Springtrap, que no caso é um belo trocadilho que o Scott fez. E claro, sabemos que a teoria também está errada pelas várias partes dos animatrônicos clássicos que estão espalhadas pelo local. A terceira teoria é sobre Sister Location, e essa é uma teoria que na época ficou bem famosa e bem grande. O nome dessa teoria é teoria adulta. Sem piadinha, hein? Sem piadinha. A teoria adulta consiste em que Sister Location não era um local para crianças, mas sim um local para adultos, sem nada muito malicioso ou coisa do tipo. Uma das provas para essa teoria era que o local não parecia muito seguro para crianças, logo não seria um local com um tema muito infantil. Algo que também usavam como prova era que o nome Baby, um nome que eu realmente devo confessar, um nome estranho para um robô, diziam que devido a esse nome só chamavam algo de Baby se era um bebê de verdade ou uma pessoa que alguém ama. Acho que daí vocês já começaram a entender para onde essa teoria tá querendo ir, né? A outra prova é o com a Balora vocês entenderam, né? E que o nome Funtime também é um nome muito estranho para os animatrônicos, que poderia ter um significado um pouco mais, né, por trás. Outras provas são pegando coisas como as frases dos teasers e do trailer e distorcendo elas de uma forma bem estranha. Agora, além de termos o jogo para provar que essa teoria tá errada, antes mesmo do jogo lançar, o próprio Scott já quebrou essa teoria. O Scott disse na entrevista que ele viu a teoria adulta e percebeu que não era alguém tentando causar polêmica ou algo do tipo, mas mesmo assim ele queria muito postar algo para quebrar essa teoria e deixar bem claro que ela não tá correta, e por isso ele lançou um dos teasers de Sister Location que quebrou essa teoria. Ele disse que aprendeu que a melhor forma de quebrar uma teoria não é chegar na fandom e falar "isso aqui tá errado", mas sim deixar mais claro por um teaser que é bem mais fácil do pessoal entender. Eu não me lembro exatamente se foi a própria imagem do teaser que quebrou essa teoria, mas eu acho que foi outra coisa que veio junto com a imagem que, né, também é considerado um teaser. Teaser não é só imagem. E essa coisa era alguns códigos no fonte do site scottgames.com que deixava bem claro que os animatrônicos estavam no local de Sister Location,
Location para entreter crianças e também para serem alugados para festas de aniversário, algo que obviamente não é um local, né, para adultos. Agora vamos à próxima teoria, e essa sem dúvidas vocês já conhecem, a teoria dos sonhos. A teoria dos sonhos consiste que FNAF 1 até 4 seriam apenas coisas que se passam na mente de uma criança. As provas para essa teoria era que muita coisa nos minigames de FNAF 4 que o Crying Child viu refletia o que estava acontecendo nos jogos de FNAF. Numa parte dos minigames de FNAF 4, você via uma garota brincando com alguns brinquedinhos. Um do Freddy, um do Bonnie e um da Chica. Porém, um detalhe muito estranho no brinquedo da Chica é que ela tá sem o bico. O bico tá no chão, tanto que o próprio Scott fez o bico no chão. Se você prestar muita atenção, você consegue ver. Nisso já começaram a relacionar essa Chica com a Toy Chica, porque a Toy Chica tira o próprio bico em FNAF 2. Hoje em dia, o motivo pela qual ela faz isso já foi esclarecido na entrevista. Mas naquela época isso era uma prova gigante para essa teoria. Não só isso, mas durante uma live que o MatPat estava fazendo junto com o Dalko, Rusbowski, 8-Bit Gaming e Smike, o Scott estava colocando dicas da história no site, especialmente para eles poderem resolver a história, para guiá-los na direção correta. Ele deu 3 dicas. As 3 dicas foram: o que é visto nas sombras é facilmente mal entendido na mente de uma criança, 4 jogos, uma história e, claro, no minigame de FNAF 4, por que a pequena Chica de brinquedo estaria sem seu bico? Obviamente, todas essas dicas parecem, sabe, indicar muito algo como um sonho. A dica de 4 jogos, uma história poderia ser algo como 4 jogos, um sonho. A dica do que é visto nas sombras é facilmente mal entendido na mente de uma criança. Seria algo que inspiraria os animatrônicos Shadows, porque o Crying Child viu sombras e ele tava com medo das sombras. Ou porque o Crying Child viu William colocando o traje num funcionário na escuridão e isso parecia um assassinato pra criança. E no minigame de FNAF 4, por que a pequena Chica de brinquedo estaria sem seu bico seria uma dica de que o que ele viu na vida real refletiu nos sonhos dele. Uma Chica sem bico, a Toy Chica. E na época que essa teoria tava meio famosa, o MatPat fez um vídeo sobre ela, o que fez essa teoria estourar. Se eu não me engano, tá com 20 milhões de visualizações. E uma prova que ele colocou, algo que ninguém tinha notado até agora, era que o som que você ouve quando você consegue passar das noites em FNAF é um som de um relógio bem comum nas casas dos Estados Unidos, se eu não me engano. Eu esqueci o nome, mas eu sei que o nome em inglês é Grandfather's Clock, alguma coisa assim. O que seria um detalhe estranho do Scott colocar num local de trabalho. As pessoas também usavam o fato de que a história de FNAF não tinha muita lógica do mundo real e que o que acontece na história seria impossível de acontecer no mundo real. Eu sinceramente nunca acreditei nessa teoria, porque eu vi essa teoria como um desperdício de confirmações e informações do Scott, porque essa teoria pega tudo que o Scott falou, tudo que ele confirmou, joga tudo no lixo pra tentar fazer sentido de coisas que simplesmente, sabe, não dá pra responder ainda, porque a história dos jogos é obviamente uma história que não tem nenhum comprometimento com a lógica do mundo real. Essa teoria hoje em dia é facilmente quebrada, mesmo sem nenhuma ajuda do Scott, porque não há como você explicar de forma nenhuma Sister Location e FNAF 6 como se fosse um sonho, a não ser que você pegue coisas dos jogos e distorça muito. E além de Freddy Files, o guia oficial não dá uma diquinha de que a história é falsa, eles sempre tratam a história como algo real. E olha, eu já vi crianças criativas, mas se toda a história de FNAF realmente fosse um sonho através da mente do Crying Child, seria super estranho, porque a história de FNAF tem coisas que de nenhuma forma uma criança saberia. Agora, vamos pro que de fato desconfirma a teoria dos sonhos. 2 comentários do próprio Scott. O primeiro comentário é num post onde um usuário implora para que o Springtrap voltasse algum dia. Deixando bem claro, esse post foi obviamente feito antes de FNAF 6. E a resposta do Scott foi: eu gostaria que Springtrap fizesse um retorno de alguma forma, mas isso teria que fazer sentido com a história. Então, por enquanto, a melhor resposta que posso dar é: talvez algum dia. Isso por si só já quebra a teoria, porque a teoria diz que a história não tem sentido nenhum e é só um sonho de uma criança. Se fosse só isso, não seria difícil fazer o Springtrap, né, retornar, porque é fácil fazer com que algo tenha sentido
num sonho. Agora vamos para um segundo comentário, um que foi diretamente sobre essa teoria. O post original foi deletado por xingar muito a teoria ao ponto de ofender quem acredita nela, e por isso o moderador removeu, mas aqui tá o próprio comentário do moderador deixando bem claro que o post era um desabafo sobre a teoria dos sonhos para quem tá com dúvida, porque o post foi removido. Logo abaixo do comentário do moderador tem um comentário do próprio Scott falando: eu sei, certo? Quem veio com isso? Então o Scott literalmente concordou com o que o cara tinha dito no post. Isso desconfirma 100% a teoria dos sonhos. E antes que você diga, ah não, é só uma forma sarcástica do Scott deixar claro que a teoria tá correta, gente, é óbvio que o Scott não entregaria a história inteira de FNAF pra gente, porque se ele confirmasse, né, é só um sonho através desse comentário sarcástico, então não faria sentido nenhum ele continuar tentando explicar a história. Mas enfim, não sabemos se o plano original do Scott era realmente que toda a história de FNAF fosse um sonho, mas se era, o plano dele já mudou bem claramente, então essa teoria tá errada. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da parte 1, porque eu planejo fazer mais vídeos assim. Levou um tempo pra eu encontrar essas teorias, então se vocês gostarem e quiserem uma parte 2, por favor comentem teorias que dá pra quebrar aqui e eu colocarei na série. Se gostou do vídeo, por favor dê like, se inscreva, compartilhe, é isso, falou e fui!